A madrugada de 27 de janeiro de 2013 começou como qualquer outra para centenas de jovens que frequentavam o Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Foi uma noite de diversão, encontros e celebrações, até que o destino se desenhou de maneira trágica. Um incêndio devastador tomou conta do local, ceifando a vida de 242 pessoas e deixando centenas de feridos. O pânico, a fumaça tóxica e o desespero se instalaram em segundos. Para muitos que estavam ali, o tempo parecia ter parado, enquanto tentavam encontrar uma saída. No plano físico, foi um dos maiores desastres do Brasil. No plano espiritual, um evento de proporções gigantescas se desenrolava. Mas será que tudo terminou ali? Para a doutrina espírita, a morte não é o fim, mas uma passagem. E, quando conversamos de desencarnes coletivas, surge uma questão decisiva: e essas almas estavam espiritualmente conectadas antes do evento? Houve um propósito maior por trás dessa tragédia? O Espiritismo ensina que nada acontece por acaso e que, mesmo nos momentos de dor e sofrimento, há aprendizado e evolução. Sob essa ótica, podemos compreender essa tragédia de uma forma mais ampla, analisando as possíveis conexões específicas desses jovens, a assistência do plano superior no momento do desencarne e o impacto desse evento na vida de todos os envolvidos. Neste vídeo, vamos embarcar em uma jornada espiritual para entender essa tragédia sob um ponto de vista mais profundo. Quais foram os resgates espirituais que ocorreram naquela noite? Será que essas almas já tiveram experiências vívidas em conjunto em vidas passadas? O que acontece com espíritos que desencarnam de maneira coletiva? O que aconteceu naquela madrugada? Bem-vindo ao canal Expansão de Consciência. Para compreender o impacto espiritual da tragédia, é necessário relembrar o que aconteceu naquela madrugada. A Boate Kiss foi lotada, com cerca de 1.000 pessoas, quando um sinalizador utilizado pela banda que se apresentou atingiu o teto do estabelecimento, dando início a um incêndio. O fogo consumiu rapidamente o revestimento acústico da boate, liberando uma fumaça extremamente tóxica, composta por cianeto e monóxido de carbono. Em poucos minutos, a visibilidade dentro do local se tornou praticamente zero, e a maioria das vítimas sucumbiu não pelas chamas, mas pela inalação do gás letal. A principal saída da boate tornou-se um ponto crítico. Muitos correram em direção a ela, mas houve falta de sinalização e o amontoado de pessoas acabou criando uma barreira humana, impedindo a evacuação. O desespero aumentava à medida que o oxigênio diminuía, e aqueles que ainda conseguiam respirar tentavam desesperadamente encontrar um caminho para fora. Testemunhas dizendo que alguns jovens, sem conseguirem sair, tentavam se proteger cobrindo o rosto com pedaços de roupa ou se abaixando, mas a fumaça era espessa demais e impregnava os pulmões rapidamente. A tragédia seguiu um padrão visto em outros incêndios de grande escala: o pânico coletivo, a disseminação rápida da fumaça tóxica e a dificuldade de fuga ocorreram o evento ainda mais fatal. Enquanto o barco se transformava em um ambiente de terror, do lado de fora, equipes de resgate lutavam para entrar e retirar as vítimas que ainda estavam dentro, muitas já sem vida. Parentes e amigos aguardavam ansiosamente por informações.
A cidade de Santa Maria foi tomada pelo luto e pela revolta. Mas, enquanto tudo isso acontecia no plano físico, no plano espiritual, uma operação de resgate estava em curso. A doutrina espírita nos ensina que o desencarne coletivo não é um específico aleatório. De acordo com o Livro dos Espíritos, eventos como esse podem ter diferentes origens e propósitos espirituais. Exposições coletivas: os espíritos que possuem subsídios em comum podem reencarnar juntos para passar por uma experiência dolorosa como forma de reequilíbrio. Provas programadas: em alguns casos, um grupo de espíritos escolhe passar por uma experiência extrema como uma lição de superação e aprendizado. Missões de resgate: alguns espíritos podem aceitar participar de eventos assim para auxiliar outros irmãos na transição para o mundo espiritual. Será que os jovens do Boate Kiss já possuem laços espirituais anteriores? Médiuns que se aprofundaram nesse caso apontam que muitos dos desencarnados daquela noite já compartilharam experiências em vidas passadas e que esse evento foi um resgate coletivo. A ligação com o Holocausto e outras tragédias históricas. O que chama a atenção é a data do incêndio, 27 de janeiro. Esse mesmo dia é reconhecido mundialmente como o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, um evento que marcou a história da humanidade com desencarnes coletivos brutais. O tipo de fumaça gerada pelo incêndio do Boate Kiss foi descrito como denso, tóxico e altamente letal, dificultando qualquer possibilidade de sobrevivência. Esse cenário remete a um episódio de sofrimento coletivo semelhante aos campos de extermínio nazistas, onde milhões de vítimas foram levadas às câmaras de gás. Embora as circunstâncias e as motivações históricas sejam distintas, o elemento comum é o sofrimento coletivo e a passagem abrupta para o plano espiritual. Poderia haver uma conexão entre essas tragédias? A espiritualidade nos ensina que a lei de causa e efeito envelhece sobre todos nós. O passado e o presente se conectaram de formas que muitas vezes não conseguimos compreender totalmente. O socorro espiritual após a tragédia. Enquanto no plano físico as equipes de resgate tentavam salvar vidas, no plano espiritual, um grande esforço de assistência foi realizado. Os espíritos socorristas se aproximaram rapidamente do local e acolheram aqueles que estavam fazendo uma transição para o mundo espiritual. Muitos desencarnados não entenderam que foram morridos, pois tudo aconteceu de maneira muito rápida e traumática. Para esses espíritos, foi necessário um trabalho de conscientização e amparo. Diversos médiuns contando ter recebido mensagens psicografadas de jovens que estavam na Boate Kiss naquela noite. Essas cartas revelaram que as vítimas foram rapidamente acolhidas e passaram por um período de adaptação no plano espiritual. Esses relatos serviram como um bálsamo de conforto para os pais e familiares, pois mostraram que seus entes queridos não estavam sozinhos e estavam sendo bem cuidados no plano espiritual. Conclusão: o que essa tragédia nos ensina? O incêndio de Boate Kiss foi uma das maiores tragédias do Brasil. Mas, para além da dor e do luto, ele nos convida a uma reflexão espiritual profunda. A morte não é o fim, mas apenas uma transição. Eventos como esse podem ter significados espirituais maiores do que imaginamos. O amor e a oração ajudem as almas a encontrarem paz e luz. Hoje,
podemos enviar nossas melhores vibrações para essas almas e aprender que, mesmo na dor, a evolução espiritual continua. Se você gostou desse relato, compartilhe este vídeo e deixe seu comentário abaixo. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo sobre espiritualidade. Gratidão por estar conosco. Mantenha sua luz acesa e até o próximo vídeo.